bem-vindos ao nosso querido e amado Quinto Período Podcast, o podcast do Exalta Rio em parceria com a FIBET. Aqui a gente valoriza quem constrói o basquete do nosso estado. Já deixou o like? Já compartilhou? Deixa aqui também o seu comentário que é muito importante nesse vídeo. Siga a gente, youtube.com/Quinto Período Podcast e também instagram.com/Quinto Período Podcast, além do Exalta Rio, tá? youtube.com/Exalta Rio, a mesma coisa também para o Instagram. Lembrando que o Instagram do Exalta Rio também tem o nosso sextor, né, com as melhores dicas para o seu final de semana. Do meu lado esquerdo ele voltou, depois de merecidas férias. Daniel Riente está de volta. Boa tarde, Daniel. Boa tarde. Mais uma vez agradecer a você, agradecer a Leozão. Como o Leozão sempre fala, agradecer a Deus por essa oportunidade de a gente estar aqui. Eu já peguei a conta de quantos podcasts a gente já fez, estão em quantos? Vem aqui agora para você. Tá. Quero agradecer, Jean, obrigado, irmão. Parceria de sempre. Você que iniciou esse projeto lá atrás de estar transmitindo jogos. Vocês chegando agora também, muito obrigado aí por esse apoio. A base precisa desse apoio, né? A gente viu esse agora no Brasileiro, tu acompanha Brasileiro, seleções, tu acompanha também os CBIs. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso tudo para a gente poder chegar a que nível, quero entender que nível que a gente está no Rio de Janeiro aí. O nosso Daniel, basquete. esse é o 19º episódio. 19º. 19º episódio. Sensacional. O Elzão me mandou um dia desse que teve já 55 mil visualizações. Que foi com o Marinho. O Marinho, mano, sensacional, cara. Espetacular. Sensacional. E aqui do meu lado direito, o idealizador do projeto, do nosso Quinto Período Podcast, Leonardo Costa. Muito boa tarde, Leonardo. Boa tarde a todos, meninos. Muito obrigado por aceitar o convite. Tá? Agradecer a Deus por esse momento que a gente possa falar bem do nosso esporte, falar bem de pessoas. E equipe, muito obrigado. Tá? E hoje, particularmente, estou muito feliz. Meu nosso amigo aí, Henrique Paulo Santiago, melhor guarda municipal do Rio de Janeiro, que veio receber um prêmio aqui no Quinto Período. Valeu, parceiro. Isso. E hoje vamos falar muito de transmissão esportiva aqui no nosso querido e amado Quinto Período Podcast. Aqui do meu lado esquerdo estamos recebendo ele, Jean Thompson, da Jean Thompson TV. Boa tarde, Jean. Boa tarde, galera. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando. Quero agradecer a Deus, primeiramente, pela oportunidade de estar aqui. Nosso presidente Daniel, Leozão, sensacional. Eu lembro do Leozão lá pelo Botafogo. Na época eu jogava a base ainda, o Caio. Essa nova geração tá vindo aí, ó. Aí, cara. Agradecer a galera, tô muito feliz e vamos falar muito sobre basquete. E aqui do meu lado direito, ele, Caio Almeida, do Papo de Esporte. Boa tarde, Caio. Boa tarde, cara. Muito obrigado por todo mundo estar aqui. Muito obrigado pelo convite, Daniel. Passando por conhecer antes, conhecendo agora. Obrigado, Jean, também. Jean, inspiração total, né, Jean? Isso que legal. Aí, Jean, É, responsabilidade, hein? Mas o pessoal fala que tu manda bem também, viu, cara? Obrigado. Tá vendo? Tudo bem que foi teu pai que falou, mas... Tá fazendo. Tá valendo. Não, mas fala que você manda bem. Obrigado. Até novo, né? Tem um garoto 16. novo. Legal. Mas eu pergunto para vocês dois, como começou a relação de vocês com a transmissão? De que momento vocês falaram assim, vamos começar agora a fazer as transmissões de basquete, falar da base, como começou? Cara, na minha relação foi quando meu irmão começou a jogar. Na passagem depois de jogar no Tijuca. E o Jean transmitia, né? A gente tinha uma boa relação. Meu pai começou a transmitir os jogos dele sem narração. E aí um amigo meu viu os jogos sem narração e falou, pô, vou lá narrar. Aí ele veio narrar e aí eu quis também. Né? Ele deu o pontapé e eu continuei. Né? E pegando as ideias do Jean sempre, né? Do Klaus também, a vida deles ali, né? E foi isso. Foi mais, entrei nesse mundo do basquete de base pelo meu irmão, né? Já foi... Você? Então, eu comecei a minha relação com o esporte, não só o basquete, né? Basquete veio depois, desde muito cedo, né? Em casa a gente pratica esporte desde muito cedo. E o basquete eu comecei minha caminhada com 17 anos, jogando, né, no Jacarepaguá Tênis Clube. Fiquei lá durante 7 meses, fui pro Vasco. Resumindo, né? Para não demorar muito. Fiquei 2 anos no Vasco, depois passei pelo Niterói. Antes eu fui para São Paulo jogar no Palmeiras, aí veio a pandemia, tive que voltar, tive uma lesão e tudo mais. Mas aí o canal, eu criei ele em 2019, no meu 2º ano de Vasco, na intenção de levar para minha comunidade, né, lá de Senador Camarasa, Zona Oeste, de como era a vida de um atleta. Então eu criei o YouTube voltado para vlogs, entendeu? E ali foi ganhando 1.000, 2.000, 3.000, 5.000.
Quando fui ver, ele tinha 6 mil, 7 mil inscritos. Aí eu me lesionei, cara, em 2020, né, quando voltei do Palmeiras, não teve a competição, né, porque da pandemia. E lembra do Thiago? O Thiago era o coordenador junto com o Maurinho lá da base, falecido Thiago, né, Deus o tenha. O Pica-Pau, né? Thiago Pica-Pau. Se Se tu fala Pica-Pau, eu já lembrava. Thiago. Então, cara, ele já tinha me dado essa ideia. Quando eu voltei, aí como eu tinha uma relação muito boa, eu me formei no Colégio do Vasco, né, jogando lá. Então eu mandei mensagem pro Thiago e falei, pô, Thiago, me lesionei o joelho, cara, queria saber aí se eu podia tratar, fazer um gelo. O que acontece? Como era pandemia, então não teve o campeonato. Só que daí você liberou 2 meses no final, lembra? Aí rolou só 17 e 19. Lembra disso? E aí depois nós fizemos um adulto também. Isso aí, toda a medida lá, né, distanciamento, poder ter torcedores na E a arquibancada. transmissão foi alavancada. Foi ali que começou. Né? Porque acontece, eu já tinha um canal no YouTube. Então o Thiago chegou e falou pra mim, Jean, por que você não faz as transmissões aqui da base aqui, cara? Abre uma transmissão no teu canal e faz as transmissões aí pra gente. Eu falei, pô, Thiago, por mim tudo bem, cara. Eu já tinha uma conversa dessa com a minha mãe e com um amigo meu em casa, sobre transmitir os jogos, passar lá no meu Instagram, que eu já tinha bastante número de seguidores. Né? Então o Thiago foi e resolveu contigo. Sobre questão de imagem de atleta, liberação, foi o Thiago que Acho que dali surgiu até um documento, cara, que a gente exige hoje, quando faz a inscrição do atleta, que é o pai fazer a autorização de direito de imagem. Sim. Então, eu fiquei sabendo com o Léo esses dias que a gente tem meio que a Jean Thompson TV, meio que a emissora oficial. Cara, na verdade, não, o que nós fizemos? Nós tivemos ali um problema de um jogo que a gente não tem, vamos chamar de VAR, né? E a gente não tem VAR, principalmente na base, não tem como você ter, até por questão de algum problema de VAR. E aí você vai lembrar que esse ano a gente teve um problema num jogo de Sub-14 e Botafogo, outros, né? De uma confusão generalizada, Flamengo e Botafogo. E daí a gente usou a imagem, né? Oficializou você. 19, no caso? Não, foi Sub-14. Foi Sub-14. Feio o negócio. Foi o 14. Tá. Daquele Sub-14. E aí a gente usou aquela imagem que era justamente para fazer a parte de liberação de algumas atletas que não se envolveram no evento, entendeu? Entendi. Porque ele na hora a arbitragem botou todo mundo e a gente usou até no documento oficializando alguns, não sei nem se o Papo do Esporte a gente colocou também, cara. Eu lembro que eu coloquei vocês, coloquei o Klaus e coloquei o Juan? O Juan, o Pablo. O Pablo. É, o Pablo. Coloquei o Pablo. Nossa base. Né, porque era justamente para a gente poder estar usando, não para lance de quadra, tá? Para lance externo. Sim, porque no lance de quadra a gente não vai suprir uma decisão do árbitro que foi feita em quadra. Entendi? Mas naquele caso que foi uma pequena confusão, a gente não foi uma confusão igual ao Sub-19. E a gente quis usar aquilo dali tanto para poder não identificar quem foi que fez, para a gente poder agir de uma forma correta e não generalizar, entendeu? Entendi. Tipo, rola uma confusão aqui, eu e ele a gente se meteu e aí a gente foi no bolo e tomamos suspensão também, entendeu? Então foi mais ou menos por conta disso. No caso, uma imagem oficial, né? É uma imagem oficial. A gente oficializou como isso justamente por conta disso. Porque o que mais chama atenção, Fabrício, que isso é muito legal, pelo menos a transmissão de todos eles que eu vejo, eu não vejo clubismo. Entendeu? Isso que é legal. É imparcial. Ele falou, meu irmão joga lá no Tijuca, tal. Eu não sabia disso. Mas você não vê, não, vamos fazer aqui. Não, porque o árbitro prejudicou o Tijuca. Eu nunca vi eles falarem sobre isso. Na transmissão. Ele fala até mal do irmão, pô. Isso que a gente estava conversando aqui, a gente estava conversando aqui antes, a gente estava falando sobre a nossa arbitragem. Isso é interessante a gente falar sobre isso, porque é importante, porque tem a ver com tudo isso. O Jean é um cara que ele é o mais rodado dos caras aqui do Rio de Janeiro, porque hoje ele é convidado para ir às CBIs, mesmo que não for CBI no Rio de Janeiro, ele está indo para os CBIs. A própria CBB hoje, a própria CBB hoje já carrega ele para esse evento, então indica para ele poder fazer esse evento. Então ele está acompanhando todos os jogos de CBI, quase todas as categorias. O Brasileiro de Seleções ele fez esse ano, de Sub-16. E aí a gente fez um comentário sobre a nossa arbitragem. Os nossos árbitros, eles são bons tecnicamente, tá? Mas era uma coisa, isso é uma opinião minha. A única coisa que eu acho que pega um pouco para a gente, às vezes,
durante a partida, é a concentração, desde a bola levanta até a bola final, que é justamente para você tentar evitar o erro. A gente é humano, a gente erra, não tem jeito. E aí você vê que o nível de concentração dos hábitos do Rio, a gente nunca teve problema, né, nos CBIs. Nunca teve problema com hábitos do Rio de Janeiro. Em CBIs, Campeonato Brasileiro, os caras sempre numa ativação, todos eles numa ativação muito, muito grande, inclusive nossos oficiais também numa ativação muito grande. E aqui, cara, o meu comentário, sempre quando a bola levanta, Léo, já começa a reclamar, irmão. Cara, a gente estava lá no centro, a bola levantou, né? Já tinha gente cornetando. Assim, o nível, a arbitragem sempre foi um lance muito polêmico, desde a época que eu jogava, desde a época que eu jogava, sempre foi polêmico. Só que ganhou uma coisa, eu acho até questão de vocês mesmo, vocês devem receber um montão de. Às vezes eu acho até que eu sou responsável pela arbitragem. Eu fico imaginando. Cara, eu passei, nós estávamos lá em cima, eu estava do lado do Jean, eu fui ao banheiro, pra que eu fui ao banheiro? Eu tive a ideia, o Matheus estava comigo, né? Bicho, olha. Senhora, eu sou só um apoiador da Mas aqui eu tava com a camisa na FEDER. O detalhe dessa história toda, eu estava comentando sobre isso, cara, eu não vou por causa dessa perturbação. Porque tem um detalhe muito importante. Basquete não é fácil de apitar. Não é fácil. Ele é cheio de regra, ele é cheio de interpretação, ele é cheio de detalhe, ele é cheio de visualização. Hoje o basquetebol no mundo é apitado por 3 árbitros. A gente, por conta de custo, outras federações do nosso estado, do nosso país, usam só 2 árbitros nas suas partidas. Ter 3 árbitros, dá para você ver mais lances do que com 2. Né? Então eu estou fazendo tipo uma defesa aos árbitros. E deixar os caras apitarem, irmão. Por quê? Mal começou o jogo, eu estava até comentando com o Henrique isso. O cara que vai para um jogo hoje, ele já sabe os caras que estão perturbando eles o ano inteiro, velho. Então o cara já olha pro cara e fala assim, meu irmão, hoje esse cara, porra, se me perturbar eu vou tirar ele do ginásio. Eu vim do brasileiro agora. Com 3 árbitros, teve diversos jogos com problema. Isso é ruim pro nosso sistema, cara. A final do Sul-Americano, Brasil e Argentina, teve muito problema de arbitragem com 3. Hoje, o Johnny. Então, eu tenho a minha opinião, assim, eu acho muito válido, né? Eu deixo até como dica para os pais, de estudar o basquete. Né? Se o seu filho, exemplo, seu filho começou com 12. Se ele começou com 12, provavelmente ele vai dar 15, 16, 17. Então é o primeiro ano dele, tem mais 4 aí. Por exemplo, esse jogo aí, que a gente estava lá. O primeiro quarto terminou com mais 5 faltas dos 2 lados. Foi. No segundo quarto a mesma coisa. O terceiro não vou lembrar. Mas assim, não tem por que reclamar de quantidade de faltas se terminou com as duas equipes estouradas em falta. Então assim, é questão de estudar um pouco mais. Calma aí, eu estou reclamando porque o árbitro está marcando falta em recesso, mas o quarto terminou com o mesmo número de faltas, entendeu? Aí alguns detalhes também, algumas andadas. Todo dia renova a regra, né, cara? E as transmissões, agora usando o nosso trabalho, tá ali para isso. Né? O árbitro, ele fala para mim, pô, Jean, é importante você transmitir que eu estudo meus erros, estudo meus acertos. O técnico chega para mim e fala, pô, Jean, eu tô estudando a equipe adversária, né? Tô estudando quem é o maior reboteiro lá, o cara que mais eu posso tirar com falta. O cara tira a estatística dele. Exatamente. Então, eu acho assim, tenho certeza, né? Os atletas usam para fazer o seu highlight, mas eu acho válido os pais sentarem e assistir e também estudar o basquete. Sim, até porque eu estava conversando lá no cara, o cara é cirurgião, dentista. Imagina se o árbitro for dar, não bota a broca aqui não, bota. O cara estudou? Vai. E então, como é difícil, você tem que estudar e é o aprendizado constante, né? Porque a regra muda a todo momento. Então o pai fala, lógico, está na emoção, o filho está ali, ele vai falar. Mas eu acho que está extrapolando a coisa a gente falou aqui, eu acho que eu não lembro como a gente estava, com a mensagem que eles estão deixando para os filhos, cara. É ganhar a qualquer custo. Pô, uma senhora lá no Tijuca, ela falou, aí, vocês estão fazendo aí a quadra do Flamengo, mas a rua é nossa, a gente se encontra lá fora. Ameaça velada, assim. Muito feio. Que você escuta, né, que você fala, cara, você não acredita no que você ouviu, né, porque isso acontece frequentemente. Isso aí. Vocês, mais que a gente, vocês estão sempre presentes. Vocês veem muito mais que isso. Eu tenho a minha opinião também, eu sei que a arbitragem erra muito também, entendeu? Mas eu acho que tem limite, né? Acho que não pode passar ali o limite do respeito. Quando chega a momento de ameaça no basquete de base, pra mim, cara, eu acho que gosto muito de futebol, mas eu acho que já tá começando a trazer coisas do futebol para o basquete. O basquete não tem isso, cara.
Entendeu? Basquete de crise. E você vê ali... Ele não aceita isso. Não aceita. E pelo menos um pouco que eu acompanho, tu vê ali, os pais até ofendendo o garoto do outra equipe. Aí quando tu olha dentro de casa, os garotos são amigos. São amigos. Um segue o outro no Instagram. Abraçando. Lá no Sub-19 mesmo, tô vendo o pessoal do Tijuca gritar, o pessoal do Flamengo gritar. Olha que a gente quase um levantando o outro, um abraçando, você tá bem? Machucou. Cara, mas é Tem importante quando você falou, até antes de 12 anos. Tá, vamos dar um exemplo aqui. Ele está no GTA hoje e a mãe está falando uma 50 coisa. mil. Não, pessoal. Ele A mãe não está consegue falando uma ficar, coisa. ele não voltou, consegue. chegou chegando. A mãe está falando alguma coisa da equipe do Flamengo, quanto técnico, quanto time, quanto clube. É o seguinte, o moleque está no Flamengo. Aí como é que você age numa situação dessa? Cara, Não. a minha mãe sempre me ensinou que quando a gente sai de um lugar, a gente tem que sair de portas abertas. Entendeu? Então, um exemplo, tu vai lá, vamos dar um exemplo, Maurinho é técnico do 17. Eu jogo no 16 do Fluminense. Meu treinador é o Léo. Né? Aí minha mãe inventa de xingar o Maurinho. E o Maurinho tinha um certo interesse de me ter lá ano que vem. E aí acaba que minha mãe fecha a porta. Porque ela acabou xingando o Maurinho e viu que pode resultar em problemas maiores no ano que vem eu participando da equipe. Então eu acho que antes de xingar um atleta, um árbitro, um treinador, acho que vale a gente pensar no que amanhã só pertence a Deus. A gente não sabe o que pode acontecer amanhã. Eu posso precisar do Léo amanhã e eu acabar xingando ele, perdendo a E cabeça. educação esportiva, né, cara? Você tá ali, você tá convivendo no meio de uma comunidade. Sim. E o basquete é um meio pequeno. Nós não somos um meio igual ao futebol grande. Então todo mundo acaba se conhecendo, cara. Qual é chato o negócio? Não, cara, se a gente pedir hoje para os pais que acompanham o basquetebol, falar assim, me dá uma lista aí de 10 pais, 15 pais mais chatos do irmão, de diferentes pessoas. Eu tenho certeza que 10 vão estar ali naquela Já lista são com todas carimbados. as coisas. Porque a parada, ela tá... O cara tem que lembrar, bicho, que o árbitro ali, tem uns que são pais de família, cara. Tem uns, cara, que a gente vive hoje no mundo, que a gente sai de casa, você não sabe como é que foi o meu dia. Por exemplo, fiquei sabendo que você é policial, guarda municipal. Você não entende como é que foi teu dia. E aí, cara, eu te distrato de uma forma, porque a gente acha de uma arrogância de destratar policial, de guarda municipal. Tudo depende da educação que o cara chega. Mas às vezes o cara chega numa da educação e a gente já chega dando porrada no cara, meu irmão. Sem saber como é que foi o dia do cara, como é que ele tá. Porque tem algumas coisas que você analisa, que você... Cara, como é que o cara chegou aquilo? Desespero, bicho. Às vezes o cara tá num desespero de vida, que a gente não tá vivendo o que ele tá vivendo, e ele faz um tratamento de uma coisa que é surreal, cara. É surreal. Agora, Dani, vamos mudar um pouquinho o assunto. Verdade. Confusão. Vamos voltar a falar da bola laranja. Analisando vocês dois, como vocês estão vendo o atual momento do basquete carioca e nacional? Saca? Base, eu queria esperar base. Porque assim, o profissional vai ser um troço que vai ser montado no nosso estado, pelo menos. Mas a base é um troço que a visão da base, a estruturação da base, digamos, que vai dar resultado lá na frente. Cara, assim, vamos dar um exemplo. Geração 2008, aqui do nosso Rio. Cara, para mim é disparada com mais talentos aqui no nosso Rio de Janeiro. Mas eu fico preocupado, talvez, com o Sub-19. Eu vejo o nível do Sub-19 muito baixo. Com 19 anos, cara, o Luka Doncic com 17 já era jogador profissional do Real Madrid. Com 30 minutos de quadra sendo campeão, entendeu? Então eu vejo um nível muito baixo. E a minha maior preocupação, acho que é de onde está vindo, né? Acho que o 12. Então acho que está faltando um pouco mais de estruturação lá de baixo. Lá embaixo. Subindo. Mas, assim, num modo geral, eu acompanhando os jogos ali, cara, eu tô vendo melhoras. Tô vendo melhoras, né? Comportamento de atleta, respeitar técnico, segmento tático, entendeu? Hoje em dia a gente vive num momento aí do problema que é o celular, do atleta dormir tarde pra caramba, né? Então eu vejo atletas ali de 14, 13 anos pedindo para ser substituído, entendeu? Então, mas eu queria estar em quadra e não queria sair de jeito nenhum. Exatamente. Então, mas eu vejo uma melhora, cara. Eu vejo uma melhora aí, mas eu vejo também esse exame de eletro, né? Eu vejo algumas categorias com muita coisa e eu vejo, por exemplo, para a minha geração 2008 é melhor que a geração do Sub-19, né, cara?
Mas eu vejo que tá melhorando. E naquela No geral, geral, eu não sei se você percebeu, isso me assustou muito. Muita contestação com o técnico, desrespeito com o técnico. Também acho, Cara, eu Tá vi muito ali naquela final. Me assustou muito, cara. E são pessoas que já estão nesse meio há muito tempo, né? Cara? Sim. Profissionais assim, carimbados já. E a molecada desrespeitando direto. Não é aquela coisa do contestar, né? Você sair, você está de cabeça que você quer ficar, você vai contestar. Não, desrespeitar o cara. Se você fala que isso, 19, né? Então, Foi- Sim, Isso, mas da forma geral também, cara. isso eu vejo muito já em categorias mais baixas. mais baixo. Mais baixas. Eu vejo muito isso em categorias mais baixas. Eu fico muito. Tem um time que eu fico muito, que é o Tijuca. Né? Eu vejo Por que será, né, né? Até tem uma piada sobre o Papo de Esporte, que é o Papo de Tijuca, né? A gente transmite muito Tijuca, e realmente transmite muito Tijuca, mas acaba que sempre dá uma ajudada também o Tijuca sempre ali, né? Mas eu vejo muito isso já em categorias mais baixas. 15, 14, 12, 13, né? Até o 17 aconteceu algumas vezes também. O 16 e o 17 eu vi muitas poucas vezes, mas o 15 para baixo já tive momentos assim que eu vi assim, troca de farpas entre o jogador e o treinador, entendeu? Contestando, depois reclamando, gritando com ele. No meio do jogo, isso, entendeu? Eu acho que isso não ajuda, né? Não ajuda isso. Até porque o treinador, antes de ele ser treinador, ele é um professor. Sim. Ele é um educador. Né? Então, eu acho que o respeito... Pô, na minha época de escola, se eu gritasse com o professor, minha mãe matava. Né? Aí, hoje em dia, eu não sei como é que está a relação, porque eu acho que incentivam essa coisa do confronto. Né? Mas eu acho que... Pô, se eu fizesse isso com o advogado, Eu tenho boleta, Eu tenho uma teoria que é o seguinte, cara, os pais deixam hoje, pelo menos é o que eu penso, que as pessoas eduquem os filhos dela. tem isso. Porque quando chega na casa, eles não contestam os filhos. E aí, quando o filho é contestado dentro de um clube, dentro de uma escola, dentro de uma academia, os pais vão lá para tomar satisfação porque o técnico gritou. Nós estamos falando de uma geração que os técnicos não estavam com a gente. Sim, o Chupeta tirava cinto, Mas eu peguei. sou de uma geração, cara, que meu pai, quando eu fazia coisa errada, ele me batia. E eu amo meu pai. E eu nunca. E depois, quando você fica mais velho, que você tem filho, você começa a entender a cabeça dos teus pais. Né, cara? Uma das histórias que eu nunca contei. E isso é muito interessante, porque aí começa a trazer um problema. O moleque não é contestado em casa. E aí, quando ele é contestado, ele vem numa parada de afronto com alguém, uma instituição, e os caras, para segurar o emprego deles, eles seguram a onda. A gente tinha uma geração de doidos, né, cara? Os caras eram doidos. Porra, hoje, tem alguns caras que são doidos, mas eles não são malucos. Então, cara, eu não vou fazer isso porque senão você é mandado embora. Deixa eu segurar minha onda aqui. Então, segura. Mas são os caras que são vencedores. A própria geração do Tijuca. O Dudu é um cara da nossa geração, sensacional. Muito bom treinador. Sensacional. Foi um jogador top de linha. Jogava muito no Dudu. O Dudu era craque de bola. Eu tava fazendo Joguei com a- ele a vida toda. O Dudu era craque de bola. O próprio Bruno Russo acabou de ser campeão do 14. Bom jogador também. Também. Bom jogador. Também, um cara também com essa perspectiva. Então a gente tem uma galera aí, cara, que é daquela galera das antigas, aí eu não sei o que está acontecendo. O que me deixa muito preocupado, que era uma coisa que a gente ia perguntar um pouquinho mais à frente, no CBI Sub-15, os resultados do Rio de Janeiro, dos CBIs, os resultados do Rio de Janeiro não são bons. Não anda bom. A gente está perdendo. São Paulo hoje, cara, ele entrou num patamar diferente porque ele está exportando atleta talhão. Eles não estão fazendo um trabalho de base forte também, igual era antigamente. Se você for pegar nas próprias seleções hoje brasileiras, tem muito atleta vindo de outros estados. Estão importando, né? Estão importando desses estados para São Paulo. Paraná fazendo um excelente trabalho, tanto é que o CBI de Sub-15 agora foi campeão e vice-campeão. Santa Catarina fazendo um excelente trabalho também de base. Campeão no feminino, terceiro no masculino. Campeão no feminino e terceiro no masculino. Não, tudo bem, mas você vê, cara, que é um trabalho. Beleza, tá? A gente, te confesso que foi uma decepção para mim, não ter perdido o brasileiro, essa forma que foi. Para mim foi uma decepção.
Por quê? Eu vi as semifinais. As semifinais Minas e Paraná foi uma semifinal que o Paraná estava ganhando, cara. O Minas foi, não conseguiu virar ali no final, ganhou o jogo. E Santa Catarina fez um jogaço contra o Paraná. Fez um jogaço contra o Paraná. E nós jogando contra o Paraná e jogando contra Santa Catarina na semifinal e ganhamos bem. Fizemos um bom jogo contra o Paraná, contra Santa Catarina. E para a final, te confesso que para mim, eu não cravava o Rio campeão, tá? Mas eu cravava o Rio fazendo um bom jogo e de repente sendo campeão, né? O trabalho. Essas coisas que eu queria entender dentro do nosso métier, e minha cabeça ela começa a funcionar. A gente, no feminino, a gente vem fazendo um excelente trabalho, segundo ano consecutivo, terceiro lugar, mas não fizemos uma semifinal boa, perdemos o Paraná, Mas o Paraná ainda tinha falado antes. Cara, mas Santa Catarina jogou A pra surpresa caramba. foi a final, cara. Santa Catarina, irmão, destruiu. E na fase de classificação, o Paraná sacudiu Santa Catarina. Cara, um basquete muito bonito, cara. O basquete que eu jogado Santa Catarina na final. Entendeu? Surpreendeu o pessoal chega, eu tava lá na transmissão desde cedo, o pessoal chegava a descer do ônibus e falava, é esse mesmo pra cá, já? É esse mesmo, cara. Santa Catarina tá destruindo. Ele manteve o jogo. Muito surpreendente. Eu ficava acompanhando os jogos porque era super interessante. E aí, cara, eu como gestor da FEBERJ, eu fico muito preocupado, principalmente nos resultados de CBIs. Por exemplo, se eu não me engano, o Sub-17, só o Botafogo só ficou direto, né? 17? Ele ficou em 10. Não, no 15. No 15. No 15, Porque ele ficou em 10. Ele se classifica O direto. Flamengo perdeu os 2 jogos em fase de grupo por 1 ponto. O outro time que era Tijuca não E foi. ganhando o jogo, né? Ganhando o jogo. Então tem algumas coisas que porra, sabe quando você está na parada da gestão, fala, cara, onde é que eu estou errando? Apesar que eu não mando no clube, né, cara? Mas eu fico tentando entender. Então, até para a própria seleção, a gente já está forçando a se rever, marcar a data já do 16 e talvez tenha um 18. Eu já vou me antecipar, velho. Já vim pensando nisso, para conversar depois com a galera, da gente se antecipar, fazer uma mega convocação de 50 atletas. Eu acho que E uma mega convocação de comissão técnica para acho que o ideal, cara, fazer aquele planejamento que a gente tinha colocado em pauta, de fazer convocações regulares, mesmo sem saber a data, com aqueles plásticos que provavelmente vão estar na seleção e enxertar com os outros. Que vai tirar uma surpresa, pensa alguma coisa. É isso aí só que é o seguinte, a galera que está vindo, que vem, que não são os principais, o cara vai querer treinar mais para poder voltar. E aquele que não veio vai querer treinar mais para poder entrar na convocação. Então, isso vai crescer o Rio de Janeiro. Porque o garoto não vai ter. Quando você tem uma seleção constante, o cara vai querer estar na seleção. Eu vi muitos treinadores reclamando de falta de treino. Sim. Uma agenda muito apertada. Mas então, isso é uma estratégia. E o clube também é o seguinte, cara. A FEBERJ vai ter que lançar, no meu entender, o planejamento até das convocações, para o clube se inteirar ali. Se ajeitar. A prioridade tem que ser a FEBERJ para o estado. Não é ele priorizar o Sul-Americano, o torneio do Corinthians. CBI é diferente. CBI é um cada parte. É um plano oficial. Porque senão o cara vai sempre desmerecer a FEBERJ e aí vai acontecer isso. O cara não vai ter tempo para treinar a seleção, não vai ter o contingente total aqui, porque o garoto tem outro clube. Então, aí de repente, isso é até uma maneira de fidelizar o garoto dentro do Rio de Janeiro. Até para vocês poderem ver, quando a gente fala, a gente tem um pouco mais velho, na nossa época, né, cara? Acho que o Leozão vai concordar comigo, o gênio do Miligrão. A gente viu o Sub-19 jogando, irmão, não tem nada a ver com o que a gente vê hoje. Nada a ver. Mas sabe porque também É como se fosse um infantil jogando na nossa época, velho. O Jean falou essa coisa. A gente jogava adulto desde 16. 16 a gente estava jogando. A molecada hoje não. Quem tá? No máximo o garoto fica sentado no banco, batendo pau. E isso quando ele é LDB, né? Sub-23. O garoto do infante nunca chega ali no ascende. Então, quando ele chega a ascender, por isso que eu acho que a transição está muito mais difícil para o garoto hoje, porque o garoto não teve essa experiência nem de treinar com os caras. Sim, então, é isso que eu ia falar, é um pouco, acho que a palavra é essa, desesperançoso, entendeu? Eu estava perdendo a esperança ali, por exemplo, a gente vê aqui no Rio de Janeiro,
Falando do Botafogo profissional, o Vasco tem profissional, mas não tem mais a base, e o Flamengo. Né? Só que o Flamengo é conhecido como não levar atletas da base para jogar o adulto. E agora tá tendo um Manel lá, né? Porque o Manel Para mim, o Manel para mim foi uma surpresa, né? Exatamente, mas o Flamengo é conhecido como não levar atletas da base. Isso acaba que o menino com 17 anos já quer vazar. Aí quer vazar para onde? Para São Paulo. Entendeu? Porque querendo ou não, é o maior espelho do Brasil que eles têm. Né? E trazendo um pouco para o lado da transmissão, eu acho que a questão comportamental do atleta em relação à transmissão ao vivo, que tem muita gente acompanhando ele. Então, essa questão de ser exemplo, de respeitar o treinador, de não debater com a arbitragem. Se o cara quer ir embora para São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Estados Unidos, Canadá, Europa, eu acho que vale um pouco mais ele pensar, né? Que tem pessoas acompanhando ele na transmissão. Cara, é a maior surpresa que eu tenho hoje em dia, Daniel. Assim, falando da transmissão, é que há 2 anos atrás eu fazia um jogo do Sub-13, a gente torcia para ter 50 pessoas, cara. Hoje em dia o Sub-13 está dando 400 pessoas simultâneas. Não é, cara? 400 pessoas simultâneas. Então, alertando a molecada que tem gente olhando, tem gente vendo basquete carioca, tem gente querendo jogar o basquete carioca, então vamos valorizar a oportunidade que eles têm. Isso é verdade. Né? Exemplo, isso eu exalto a fala. Tem um menino que é da Paraíba, tem um menino que é do Ceará e está jogando aqui no Rio. Cara, tem 50 pessoas do Ceará acompanhando o comportamento dele. Então, O Clebinho, que está no Botafogo agora, é que é lá do Amapá. Tinha também no Tijuca, também 14, que o Capixaba. Cara, o isso. chat era só falando Esse dele. exemplo, exatamente. Esse exemplo que o pessoal que está acompanhando, se quer ir jogar na Europa, o treinador, o treinador de fora ele não olha só se você é um cara que faz 30 pontos, irmão. Ele quer ver se você é um cara que tem comprometimento com a equipe defensiva, ofensiva, se você é um cara que ataca e volta, se você é um cara que reclama com a arbitragem, se você é um cara que toma falta técnica por jogo, entendeu? Então, assim, vale a pena olhar e ver que uma câmerazinha ali desse tamanho tem um poder de levar o basquete pro mundo afora, né? E vocês veem. E tem gente querendo vir pra cá. Vocês tiveram uma visão sensacional de fazer essas transmissões da base. São referências hoje. O Jean Thompson é um cara que, bicho, referência total. Então, os garotos, eu acho que eles têm que ter esse negócio de ser a referência, né, dentro do clube que ele está. Na nossa época, qualquer clube tinha uma referência. Assim. Você tinha o Pestinha no Mackenzie, o João Batista, Flamengo. Na verdade, a gente tinha um monte de referências. Um monte de Pô, referência. o próprio Olaria, vou falar do GTA, o próprio GTA, Sim. pô, no Grajaú. Ele tinha que falar. Eu vou na LSB. Mais Eu vou na LSB jogar às vezes, o que eu mais ouço da galera do Master 50, Jean, se você transmitisse na nossa época, muita gente aqui estava aposentando agora no NBB. É isso aí. Eu ouço muito, cara. Eu ouço todo final de semana que eu tô no LSB, vem um cara Master 50, Master 45, até o próprio Puto. Puto também, irmão, estaria voando no NBB agora. Entendeu? E os caras falam assim, Jean, se tivesse uma transmissão no celular, cara, você nem ter placar, era um celular, filmando pra lá pra cá, em preto e branco. A gente estaria aposentando Pô, agora. na minha época jogando lá Dudu, Chininha, Rodrigão, Figueiró, Marcelinho, Dedé. Imagina esses caras com transmissão. O que a gente traz para hoje é que a molecada que está tendo isso é saber aproveitar, cara. É isso, saber aproveitar. E falando de transmissão, como você se prepara para a transmissão de jogo? Não sei, cara, tá falando um pouco. Tu tá falando nada, pô. Faço para ligar contigo. Não, tô vendo aqui várias experiências aqui, entendeu? Eu também sou um pouco tímido também, então trabalho um pouco. Cara, isso vai, você pega antes do jogo, você vê, eu gosto também de pegar os últimos resultados, né? Então, veja, pegar um jogo sub-17, Flamengo e Botafogo, eu pego o último jogo do Botafogo no Fluminense, Medina fez 20 pontos, então eu vou dar essa informação na transmissão. E aí, do resto também, de falar, fez 20 pontos em quanto tempo, né? Tem na súmula que a gente consegue ver. E aí você vai se preparando, aí você pega a súmula, né? Deixa anotadinho. Pra mim, eu consigo ler. Se alguém for comentar comigo, não vai entender o que eu estou escrevendo. A caminhonete é muito ruim, né? Mas... Fechou, irmão. Então... Sempre que tem um comentarista comigo, eu falo, cara, esse cara é você porque você vai entender, eu vou entender, você não vai entender a minha. Mas isso se prepara, dicção, né, tem algumas coisas que você faz antes de ir para o jogo, você faz também alguma coisa, né? Aquecimento de voz, para ter esse troço todo. Bebe água, né? E se prepara também para ir, né? Porque ainda mais dependendo da categoria, vai ser um pouco mais puxado, vai puxar da onde? Se for a categoria mais 12, é um jogo muito rápido, tem erro, então no sub-17 eles trabalham mais a bola, só que aí vem, se você erra muito, você é pressionado no chat, então tem
Esses dois Ainda parâmetros. tem o julgamento do chat. Né? Nossa senhora. Aí, além de os caras perturbar os árbitros, ele Que é perturba o seu você. público, cara, né? mas eu acho Se que- o árbitro sobe com as famílias, você sobe com o chat. E assim, a gente tem que ver porque a gente pega uma informação ali, manda um beijo pra alguém. E aí, que eu gosto muito de interagir com o chat. Interagir com o chat. Mas aí vem um cara e te esculhamba a transmissão. Entendeu? Aí você fica. Cara, nem Deus agradou seu trabalho, irmão. Entendeu? Mas é uma parada que te deixa mal, ou você lida com Já isso de teve boa? momentos, antigamente era pior, né? No Pior comecinho. se tu der corda é pior. né? Então, Na verdade, são caras que não tem nem coragem pra fazer porra nenhuma na vida. Eu sempre falo isso, falo, ó, tem uma vez no CBI, fui com o Jean, foi no CBI 3x3, né, que eu substituí você. Teve lá e o cara falou mal e o pessoal do chat defendeu. Eu falei, gente, olha, obrigado pela defesa, eu fico feliz de estar aqui transmitindo pra vocês, né? E é isso, entendeu? Eu tô Geralmente, aqui, os o caras cara que- tá em casa, Chega na vendo frente, e ele fazendo ele nada. abraça ele. O cara que Entendeu? reclama Passou na geralmente internet. nunca fez nada. E Eu nem tô começando a pegar, agora, como eu disse pra vocês, está triplicando o número de visualizações, cara, nos jogos. Então eu tô começando a pegar agora aquela questão do que eu tô torcendo pro time que perde. Cara, tem Entendeu? um cara que Eu começando a pegar essa, pô, é flamenguista, é botafoguense, eu tô começando a pegar. Essa faz parte, essa é ganhar. O que mais discuto o Jean é flamenguista, né? O Jean é flamenguista, cara. Foi impossível. tem um cara do nosso grupo que ele faz um curso de como tratar com esse público. É Rodrigo Almeida, o nome dele. Mais conhecido Ju Rodrigão. Porque as pessoas, quando reclamam com ele, ele mete a mão no cara e fala assim: irmão, ótima ideia. Vai na delegacia e faz um Cara, quando você fez essa pergunta, vai responder, qual o sentido? É preparar, saindo de casa ou... Não, essa pra preparação estudar sobre o mesmo, jogo? tudo, jogo, equipamento. Ah, sim, legal. Primeiramente, eu tenho que agradecer uma pessoa aqui, que você não vai agradecer ela, cara. É a pessoa que faz o canal acontecer, não digo nem que sou eu, né? O Daniel conhece, já ouviu lá, é minha mãe. Né? Minha mãe, se não fosse ela, a nossa câmera girl, né? Cara, eu vou te falar, ela estudou de como ser uma cinegrafista, cara. Ela vê vídeos E para ela não é perder quietinha, lance. acho que eu nunca ouvi a voz da Almeida. Ela só manda desligar o microfone e me dá esporro no português. O tempo inteiro me dá esporro no português. Mas tem que agradecer muito a minha mãe. Se não fosse ela, esse trabalho não estaria nesse crescimento, desenvolvimento, né? Então, cara, eu já me preparo um dia antes, igual o Caio falou, a gente procura ver as últimas transmissões, o último jogo que eu fiz, o último jogo que ele fez, ou o Klaus. A gente estuda como é que foi ali a questão do atleta. E a gente já conhece também, né? Quem é o atleta de estádio, quem pode sair com 5 faltas, quem pode tomar uma técnica, enfim. A gente já conhece e tem a questão de... A gente já conhece Ele já também. pensa esquentadinho, o cara ia ficar no banco, Sim, o cara ia escorre, jogar muito. Aí tem a questão de organizar a mala, né? Tem que programar a transmissão, aqui a galera já entende como é que é. Conhece, você Programar link, espalhar para os pais, botar na rede social, nossa agenda da semana. Eu costumo sair de casa 2 horas, 2 horas e meia, dependendo de onde vai ser o jogo. Quando é Tijuca, quando é mais próximo da minha casa, uma hora de São Cristóvão, já saio perto. 1 hora e meia. Mas uma coisa que eu tenho muita preocupação, cara, que ele falou, é a questão de nomes. Porque assim, a gente vive num esporte, né, o Daniel sabe, que de 20 atletas, hoje em dia 2 viram profissionais. Mas aquele momento é muito importante para o atleta. Então uma coisa que eu prezo muito é não errar o nome, entendeu? Porque já aconteceu o menino matar uma bola de 3, é um menino que não tem tanto tempo de quadra, ele mata uma bola de 3 e eu não falei o nome dele, eu erro o nome dele. Daí o menino veio para mim e falou: pô, Jean, a única cesta que eu fiz no ano, cara, tu trocou meu nome. Então aquilo ali, sabe que ela nada, querendo ou não, aquilo ali, eu parei, cheguei em casa, pensei, falei, isso é verdade. Entendeu? E o menino vê uma transmissão ao vivo, uma transmissão por replay, um Ele quer placazinho, postar. cara, ele tá achando que ele tá vivendo um momento profissional. Agora o Klaus tá indo na quadra, entrevistando a molecada, entendeu? Eu entrevisto de vez em quando, faço também jogo de final. Então assim, eles veem que, sabe que nem todo mundo vai virar profissional, porque tem a questão da altura, tem a questão que o moleque não consegue desenvolver igual o outro. Até a questão profissional mesmo, de futuro dele. Sim, né, cara? exato, tem uns que param para estudar, mas assim, aquele momento ali é o momento que ele vai pegar, vai estar no YouTube e futuramente vai ser um pai, um avô e ele quer mostrar aquilo ali. Então, E fica pra eternidade, sim, porque o sim, YouTube vai exato. ficando e vai ter Então, um registro lá, né? me preparo muito para isso, para não trocar o nome do atleta, sempre pegando a lista ali dos nomes, né, certinho, lá com as mesagens, são muito atenciosas. Eu costumo dizer também que a questão de mesários, cara, cronômetro de 24 segundos, eu acho que no Rio de Janeiro são os melhores, cara. A gente São tem muito um bons, quadro de cara. oficiais de mesa Sim, pessoal, muito gente boa, muito gente boa. Não vou falar o nome aqui, mas eu vou acabar esquecendo, né? Mas a galera muito atenciosa, brinca e tudo mais. Tem essa questão aí. Então, a gente vive... Eu acho que o nosso maior problema, cara, hoje em dia é a questão financeira. Entendeu? Já aconteceu muito de eu tirar muito dinheiro do meu bolso.
sem ter que tirar para poder ir, entendeu? E hoje em dia a gente tem a questão do Pix, às vezes a galera não manda achando que a gente está botando dinheiro no bolso. Na transmissão, Não, ajuda, mas se tiver as pessoas botando dinheiro, mandam, não É difícil. superchat. Tem transmissão que a gente ganha R$300, um exemplo. Transmissão que a gente não ganha nada. Transmissão que a gente ganha R$20, transmissão que a gente ganha 15. Por exemplo, daquela transmissão que a gente ganhou 300, a gente consegue fazer mais duas com aquele dinheiro que a gente ganhou lá. Eu coloco numa caixinha, entendeu? Eu pego o meu Pix pessoal e o meu Pix do CNPJ. Sim. Que agora eu vou começar a colocar meu Pix do CNPJ para a galera ver que é um dinheiro que está voltado para a transmissão. Canal. Entendeu? O meu notebook já está começando a bater ela. Aí eu já estou pegando aquele dinheirinho e já vou pensar em começar a investir em outro. É isso que eu ia pensar, Entendeu? como é que é a questão do retorno financeiro. Então a pessoa se prepara, né? Porque assim, por mais que vocês façam isso de coração, você tem que ter vislumbrar o retorno financeiro. Investimento de patrocínio, investimento de anunciantes. Vocês têm esse planejamento comercial para fazer ou vocês vão no coração somente? Então, é o que eu falei, Leozão. No início era Coração. dinheiro por dinheiro, entendeu? Era tirando dinheiro do salário da minha mãe, tirando dinheiro da minha mesada, da minha pensão, né? E colocando. Só que chegou num certo momento que eu falei, mãe, a gente já está começando a crescer o canal, entendeu? A gente começou no Instagram, hoje em dia a gente já tem uma câmerazinha, uma webcam, um notebook, tudo que os pais nos ajudaram, né? Sempre foi os pais, cara. O patrocinador e tem a TV do Cognitivo que me ajuda muito. Inclusive, mandar um abraço pro Tarcísio, sempre me ajudou demais. Ele não me ajuda com dinheiro, né? Mas ele tá sempre me dando equipamento. Já tá precisando de quê? Tá dentro do conforme dele, da condição financeira, ele vai e me ajuda, entendeu? Tem ele que me ajuda bastante, mas questão financeira, passagem, cara. Hoje em dia eu estou priorizando mais as pessoas que estão contratando, entendeu? E é um valor baixo. Né? Se for pesquisar agora, botar no Google aí, uma transmissão amadora, desculpa. Sem replay, um placazinho, né? Uma câmera de R$500 a R$800. Eu cobro 240, não sei quanto o cara cobra, quanto o Klaus cobra, entendeu? Mas assim, tem a narração, tem a questão de a gente estar ali se dedicando, tempo, entendeu? Às vezes eu abdiquei da faculdade. Eu parei um pouco de fazer a faculdade porque esse ano que o Daniel falou, eu viajei para 4 CBIs. Se eu vou para 4 CBIs, eu repito por falta, com certeza, entendeu? Então não é dá para estudar, ou seja, eu priorizei a transmissão. Né? Então é um trabalho mais sério, cara. Já começou a se tornar algo profissional. Por quê? Hoje em dia eu estou narrando no NBB. Né? Então eu já estou num cenário maior. Eu já comecei a participar de um programa na Casa TV, né? Com negócio de narração. Então já está começando a tomar uma outra forma, outro desenho. Então se a gente não começar a levar a sério, começar a cobrar, fica difícil, cara. Mas é isso mesmo, porque eu acho que você tem que ser. Até porque, não sei se vocês têm essa ideia, vocês hoje são referência para meninos. Porque, como tu falou, cara, cada 1000 atletas, 2 viram profissionais. Então, mas vocês estão no meio do esporte. Então, vocês são uma referência da cadeia produtiva do esporte. Então, de repente, o garoto que está no sub-13, ou aquele garoto que meteu uma cesta no ano e não vai meter lá, ele pode estar trilhando o caminho de vocês. Ele chega na quadra, vê que tá o Jean lá, É tá isso o cara aí. lá, já é um peso novo pra partida. Isso. Então, de repente, vocês acham, não sei se vocês têm ideia do peso que vocês estão tendo hoje para esses meninos. Porque são referência, cara. É uma era importante que o Léo sempre fala sobre isso. O basquetebol, ele é uma cadeia produtiva. Ele não é o atleta lá, foco dele virar e ganhar dinheiro com aquilo. Mas o basquetebol que a gente vive, ele pode virar um dirigente, um gestor de clube, um cara de transmissão, um fisioterapeuta, um estatístico. Pode virar um podcast, monte de coisa, o cara que faz alimento específico para o atleta, o cara que vende uniforme, o cara que vende tênis, tudo isso está dentro da cadeia. E os comentaristas que eu falei que eu chamo sempre são atletas. Então, por exemplo, no sábado agora eu transmiti, foi sexta, quer dizer, sub-13. Um menino que sempre comenta comigo em todos os jogos que o mundo dele joga sub-13 e Fluminense, é um menino do sub-12. E ele comenta assim, ele vê o jogo, ele fala pra mim, eu falo, cara, se não der certo, é comentarista. É isso aí. Quer viver no esporte? Ama basquete? Então, cara, você pode continuar. Não é porque você não deu certo como atleta, você tem que desistir do esporte. Você pode continuar em várias. Eu sempre cito esse exemplo. Seu Alberto. Qualquer transmissão da MDB no Rio de Janeiro, a única pessoa que você tem certeza que vai ver é o seu Alberto. Porque não tem outro. O Botafogo no Vasco ou no Flamengo. E vou te falar mais, se botar os três para jogar no mesmo dia, vai dar merda. Se botar os três para jogar no mesmo dia e no mesmo horário, só tem o São Alberto para mexer. Não tem outro. Porque tu pega ali, mexer piso, próximo você tem o Giuseppe, você tem o Antônio, hoje tem o Mecran, tem o Hulk. Né? É pouco, mas ainda tem. Placar, material de
sol só ele. Tá todo lendo, repara isso que ele falou, repara nisso. A gente Começar a falar com os atletas, pegar uns cursos aí, né? vamos fazer engenharia eletrônica. Aí, cara. A gente teve que tirar ele de Jaraguá do Sul e levar pro Recife para Copa América. Ponta a ponta. Não, ele saiu do Rio, foi para Jaraguá, no jogo da CBB, e da CBB ele foi para fazer o. Recife. Eu não achei bonito. Hoje a gente está pegando aí, falando com o FEDER, pegar atletas que estão terminando o ciclo e trazendo para a quadra para virar. Tem um garoto que eu esqueci o nome dele, que é do Tijuca. Não. O Rafael Stoff, não. Do Tijuca. Gustavo Xisto. Ele tá virando árbitro. É. Gustavo Xisto, do 23. Sim. Então, assim, E tem futuro, viu? é uma coisa muito maior do que a gente pensa e vocês são referência, cara. Hoje, pessoal. O Neto em quadra, eu vi lá, moleque. Isso é verdade. Ele não tem essa dimensão. Por isso que eu estou perguntando a vocês, Aham. eu vejo, pô, eu vi vocês garotos, né, cara? Então, assim, vocês não têm a noção da referência que vocês são. Você, então, em poucas não, porque você está começando, está vindo na... Não, mas ele mesmo falou. Tá vindo junto comigo, pô. Tem uns campeonatos que eu vou e ele já vai comigo também, faz, entendeu? Foi uma vez que meu pai comentou. Vou mandar um beijo pra ele, né? Olha aí. Pô, Ele tá em São Paulo, ele falou que estava em São Paulo hoje. Tá? Cara, se não fosse ele, o cara não existia, porque ele faz tudo e eu não faço nada. Porque ele não tem paciência. Então, às vezes eu erro uma coisa e ele fala, cara, cadê? Tu é muito burro, vai, deixa eu mexer. Não, meu pai, meu irmão, ele é muito delicado. E ele, os jogos do Fluminense, né, os meninos sempre vêm falar comigo, os jogos do Botafogo, o Tijuca, né, e ele vem falar comigo assim, eu não, realmente, eu... Não tá dando pix do Tijuca, cara? É igual você com o Jequié. Tá ganhando do jeito que há, cara. Mas isso, Vai ser proibido de entrar em outro ginásio, cara. Vai chegar lá em general, né? Vai Todo mundo. Eu falo mais Tijuca porque eu convivo lá. tá bom. Mas ele falou, cara, você tem noção que os meninos estavam num outro canto, eles viram você, eles vieram falar com você aqui, eles estavam lá na quadra, eles iam começar a jogar, eles subiram pra falar com você. E eu, não tive essa noção na hora. Né? Então, vai dar uma felicidade depois maior, sabe? Falar, pô, já chega, já, entendeu? Então isso... O trabalho sendo bem visto, né? Isso ajuda muito na hora de narrar, permitir você falar com mais carinho de alguém ali, do outro, entendeu? Dá um airball ali, não, mas ele é craque, nem jogou direito, mas não, ele deu airball, mas ele é muito bom, Esse crescimento das redes sociais, né? Esse um atleta sub-15, 19 é muito importante. Depois você postar nas redes sociais. Pô, olha, você está com filho. E essa relação? Cara, Pedirem vídeos, deve ser direto, os né? pais pedindo também. Essa pergunta foi excelente, cara. Eu ia falar um assunto aqui, cara, que tem menino que o jogo não foi nem marcado ainda, cara. O moleque tá um mês falando, gente, tu vai transmitir meu jogo? Cara, o meu maior sonho, assim, não é querer passar por cima do Papo Esporte, Cláudio, ninguém, é a gente se juntar e fazer tudo isso, né? Mas, exemplo, tá rolando um jogo na Gávea que eu tô fazendo e lá na Jacarepaguá tá rolando mais uma transmissão Mas isso é simultânea nosso no canal. sonho, Entendeu? Só que assim, a molecada não entende que infelizmente eu não tenho essa condição financeira ainda, cara. De estar lá, às vezes tem um jogo no Tijuca, um jogo no Jacarepaguá. Eu vou priorizar o Tijuca porque é próximo da minha casa. Entendeu? Eu não vou no Jacarepaguá porque tem muito gasto, cara. Mas assim, eu queria muito fazer, queria muito estar. Mas o legal é que tu falou, assim, ainda não. Ainda não, mas a relação, cara, é sensacional. É o que ele falou, às vezes eu chego com a mala pesada, vem um molequinho de 13 anos querendo me ajudar, cara. Pô, aquilo ali aperta minha mão, dá um abraço, a mãe tira foto. Voltando a esse ciclo de... Foi muito maneiro. Nosso, né, cara? O Léo sempre comenta sobre isso também. A gente trabalhando, se as pessoas entendessem, se a gente trabalhasse junto, sem causar problemas, porque uma confusão no jogo é um problema. Uma confusão no jogo que está sendo transmitido é um problema maior ainda. A gente trabalha-se muito junto, a gente consegue captar recursos, consegue juntar. Logicamente isso não é construído, caiu. Você construindo ano a ano, que de repente eu nem esteja aqui, nós vamos conseguir chegar num ciclo desse, todos os jogos possam ter transição. Pois, Daniel, um negócio emocionante, o que mais emocionou lá no foi esse cara que ele saiu da transmissão dele, ficou um tempão lá com o Klaus, ajudando o Klaus, que ele estava com algum tipo de problema. Se não fosse o pessoal do bem, o pessoal que quisesse o bem de tudo, ele posta ali. Isso é verdade. Com a minha audiência, ele com a dele. É uma coisa que a gente tem que chegar e falar, que a gente não tem problema nenhum. Sim, eu, o Klaus, o Papo Esporte e o
e o Pablo, não tem problema nenhum. O Pablo, eu convidei o Pablo para fazer uns comentários nos jogos aí com ele. Pô, a gente Foi fez isso, sensacional, cara. né? Se amarrou E pra a gente caralho. troca ideia, por exemplo, o Papo de Esporte veio com uma ideia de colocar uma câmera embaixo da tabela e se a gente quiser perguntar para ele, o cara vem e te ensina. Eu tava com problema de internet no Tijuca, mandei mensagem para ele já mandou o link para me comprar um negócio para melhorar, entendeu? Então, não tem problema nenhum, cara. A gente tem o mesmo pensamento, Tem que espaço é pra para todo crescer, mundo, né, todo cara? mundo crescer, cara. Esse lance de internet, como é que vocês lidam com isso em ginásio? É de boa? Cara, hoje em dia eu tenho Wi-Fi do Flamengo, do Botafogo, que é cabeada, né? Sim, São sim. são Tá. clubes que têm jogos oficiais, então a gente já É disponibiliza. obrigatório. Nossa. Tijuca não tem. Tijuca tem, mas o Tijuca é onde mais tem problema de internet, porque É, em volta você não- tem muita antena, cara. Ah, tá. Em volta do clube, então interfere muito em sinal. Mas, exemplo, eu tenho um plano lá reservado de R$450 mensal, entendeu? Da operadora, porque, exemplo, se der problema lá, o que acontece? Claro. Eu tenho que vir A com o internet. 5G e colocar. Entendeu? Mas a internet, desde quando eu comecei, sempre foi muito boa. Eu comecei pelo Instagram, as transmissões, depois que eu fui pro YouTube. Sempre roteando. Tanto que eu perdi um celular com problema, né? Começou a esquentar para o roteador, tive que trocar. E esse aqui foi o meu primeiro bem maior que eu tive com as transmissões. Ganhando dinheiro do CBI, um dinheirinho, fui investir nisso aqui. Por exemplo, se eu não conseguir comprar uma câmera profissional, eu vou colocar meu celular lá, igual tá fazendo Porque hoje em dia é quase uma Entendeu? coisa isso aí. profissional. Aí eu fiz investimento, mas graças a Deus eu consegui, com a ajuda de outros pais, comprar uma É câmera impressionante. profissional. Ele virou Impressionante, uma qualidade. Não, Sim, espetacular. Não, absurdo. Agora, em relação à transmissão, qual foi o jogo, o momento mais marcante assim, da transmissão de vocês dois? Aquele lance que você fala assim, cara, hoje foi uma transmissão espetacular, ou pô, fui ver jogo esse foi, momento, é. espetacular. Vai lá, cara. Pô, me pegou. Só não pode falar que foi do Tijuca. Cara, assim, tipo, Um jogo que você falou assim, cara, hoje a transmissão foi super legal, ou um jogo também super legal que eu cobri. cara, eu acho que a minha maior surpresa foi um jogo de sub-13 com 800 pessoas acompanhando. 800 pessoas acompanhando. Tipo assim, acho que foi Flamengo e Botafogo. Tinha 800 pessoas acompanhando o jogo e, cara, foi um jogo que o moleque vinha, um matava a bola de 3, outro vinha, respondia, outro vinha e matava Vai, de cara. novo, cara. Ali, Eu pra estava mim, vendo um jogo teu que eu senti uma emoção tua muito forte. Foi a final de Sub-12 com a bola do filho do Duda. Pedrinho, pô, aquele jogo é histórico, pô. Aquele jogo passou se não me engano, foi numa emissora grande lá em Volta Um Redonda. jogo de mini, velho. Um É, jogo de mini tem 88 a 86. Prorrogação. Pô, foi um absurdo. O PP que tá no Minas Tênis Clube. E aí Nossa, craque. o filho do Duda, e o legal, tu contando, o Gonzalez contou essa história aqui. Foi, Como é que foi, ele foi. trabalhou a jogada do filho do Duda para matar aquela bola? Foi. Foi no pedido de tempo do Gonzalez. O meu irmão tá confiante, estou, então manda. Aí amarrou a jogadinha, o moleque mandou. Filtrou, soltou E fora. o mais legal é que na sequência, me mandaram o vídeo por conta da invasão que teve de fato. Aham. Mas na sequência os caras ainda tiveram a bola para poder passar o jogo, mas não meteram a bola. Girou e cuspiu. Foi pra fora. Cara, é muito difícil, cara. Se eu for para chegar em casa e ver, tem um monte. Mas esse Mas jogo é mais um foi jogo de emocionante. sub-13 ter 800 pessoas acompanhando, muita gente. Eu acho que o meu foi no CBI 3x3. Que jogo? Fez aquele que eu tive o jogo, Eu fez no meu lugar. isso. aham. Eu acho que foi assim, e narrando, foi até o chat também, como eu tinha falado antes, foi um grande momento que eu falei assim, cheguei em casa, falei, hoje eu fiz um trabalho bom. Hoje eu, O sabe? 3x3 é uma vibe diferente pra caralho, né, velho? Cara, eu gosto Mais muito. rápido, né, Eu cara? gosto muito, né? E aí vocês têm que manter o nível de concentração. É porque é assim, entra um jogo, sai outro. Não, eu tô falando até durante o jogo. Não, sim. Porque é uma trocação de bola, Verdade. porra, deve ser mesmo. Eu falei que Eles não chamam de jogada, eles chamam de conceito, movimentação. Se tu chegar com um treinador de 3 e falar que aquilo ali é jogada, ele até te bate. É conceito tático. Não, se for o Douglas, tudo bem, eu vou apanhar. Por isso. Agora, Van, em relação ao futuro, assim, que futuro vocês planejam na transmissão de vocês? Você falou que é aquele lance de querer estar no ginásio, transmitindo no outro também, mas além disso, tem alguma outra coisa que vocês planejam no futuro de vocês nas transmissões? Fala, quer falar? Então, até voltando no negócio que eu falei antes sobre as transmissões simultâneas. Sim. A gente já conseguiu fazer algumas vezes, está em Tijuca e em Botafogo. Legal. Está no Fluminense, está no Botafogo. Né? Então a gente já conseguiu fazer isso. Claro, dois jogos sem narração, porque aí tá meio difícil fazer tudo. Mas assim, tentando, isso tinha um custo bem maior. Mas isso que você falou, cara, eu acho que eu evoluía.
né? Claro que tem que ter ajuda, né? Mas a gente só quer melhorar cada vez mais, né? Tanto a transmissão, a imagem, tudo que tem, né? A gente sempre faz, por exemplo, o Cláudio faz isso, eu fazia isso ano passado, parei um pouco de fazer agora, né? Porque não sei o que aconteceu, que entrevista. Antes eu terminava o jogo, eu tinha um tempo de descer, fazer entrevista. Agora eu pego a súmula rápida também, que antigamente eu fazia com mais uma pessoa, aí o Matheus. Eu mandar um vídeo para ele, o narrador também, que foi o que deu o pontapé iniciando o papo de lá na Ucrânia. Né? E ele descia, pegava a súmula, subia, anotava e ia fazer entrevista com alguém do jogo anterior. Ou até do próximo jogo, se desse. E subia de novo. Então tinha um tempo. Agora, quando eu estou sozinho, eu não consigo mais fazer. Então, às vezes, eu pego no final do último jogo. Fazer, então, vou dar tripla. Pega aí no último jogo. Aí eu faço entrevista rapidinho, só que os meninos me cobram. Né? A gente colocou a premiação. Aí, o craque do jogo, a gente decide na transmissão. Aí no começo tinha a votação, só que a votação ficava meio conturbada porque quem tinha mais familiar na transmissão ganhava. Às vezes ganhava um menino que a gente colocou assim, para colocar 3, tá? Coloca esse aqui então, bota na votação, não vai ganhar. Aí eu ia lá, humilhava os outros. Aí ele falava, pô, tem que dar o prêmio, né? Aí eu preferi decidir entre eu mesmo ali, ver, saber número, o que eu achei do jogo, né? Às vezes não tem a plaquinha, né? Que não é cobrir, cadê a plaquinha? Aí a gente dava a plaquinha de MVP, né? E assim, os moleques adoraram. E botar mais, entendeu? Isso, evoluir. Eu acho que a gente mais quer evoluir. Tanto eu, o Diante, o Klaus. Né? E referência? Qual é a referência de vocês na narração, na transmissão? Cara, primeira pergunta, evolução cada uma transmissão é uma evolução, né? Cada transmissão, cada dia de transmissão é um aprendizado, acontece ali, a forma que a gente vai lidar. Eu acho que o meu maior objetivo, acho que isso virou para mim, eu acho que eu quero me profissionalizar, quero virar um narrador profissional. Né? Nunca fiz curso, acredito, né, que minha avó fala para mim, que desde quando eu era muito pequeno eu ficava na frente da televisão narrando, né? Eu nem lembrava, ela que me contou isso. E hoje em dia, esse ano, cara, uma coisa que eu não gosto muito de falar isso, mas nesse caso aqui eu tenho que falar, eu recebi o propósito para jogar NBB. E eu neguei jogar porque eu quero ficar com as transmissões. E era 2 anos atrás eu queria parar com as transmissões para jogar. E hoje em dia é o contrário, entendeu? Então, assim, agradecer muito aos pais pelo carinho, aos atletas pelo carinho e dizer que assim como eles treinam, se comprometem aquilo ali, a gente também ali de fora está treinando, está buscando uma evolução. Um cara que é minha referência é o Romulo Mendonça, disparadamente. Entendeu? O cara para mim, é muito bom, muito bom. Adoro ele também. E tem, como comentarista, às vezes eu trabalho como comentarista também, é o Bugarelli. Cara, nunca vi um cara entender tanto de basquete igual aquele de pouco, cara. Uma inspiração que eu tenho, cara, para basquete, para mim, é o Marinho. Marinho, nossa, ele é muito bom. Sabe demais, né? Peço muita dica para ele. O Jarrara tá sempre comigo nas transmissões, né? O Jarrara é o filho dele. É um cara muito, muito bom com basquete. E são as inspirações que eu tenho, né? Além da minha mãe, que é a minha maior inspiração dentro de casa. Aí você vai, não tem competição, né? Não sei se está acabando, mas agradecer também aos meus patrocinadores, meus parceiros, que é a Branco, meus advogados, todos os pais, o Tarcísio, né? Agora a gente está com uma nova parceria de sonoterapia. É isso, é mãe de atleta, cara, que vem, divulga o trabalho, né? Não paga, a gente só divulga lá na transmissão, entendeu? É dessa forma, é uma mão lavando a outra. É isso aí. É isso, cara. Tem mais pessoas ainda, eu vou acabar esquecendo, eu peço perdão. No meu caso, né, o comentarista também Bugarelli, Romulo também como narrador, mas se puxar o saco, você também. Que moral. Não, Pix depois. Que moral, eu vou dizer. Agradece o Pix dele também. O pessoal fala muito, cara, você puxa muito o saco do dia. Eu falo, cara, não tem como puxar o saco do cara. Claro. O cara, assim, os vídeos que eu via de alguém narrando, era o Jean, só. E às vezes via o Romulo para assistir a NBA, só. E sempre tiver referência, o cara tava ali comigo, então acabava um jogo, eu vejo o cara ali comigo, eu dividi transmissão com ele, então assim, não tem como não ser referência.
Pô, quando ele foi na Rainha Bebê, cara, bateu uma felicidade em mim e falar, cara, olha o nível que ele tá agora. Isso é Entendeu? fera demais. Pô, Isso é craque, isso é cara. craque. Entendeu? Tá louco. Então, assim, feliz, né? Cara, E o Klaus também, entendeu? Porque Pô, também me ajudou claro. muito também, cara. Nossa, Papai Noel. Feito jogar brasileiro, quantos jogos por dia que fazia? Brasileiro, cara, eu acho que eu peguei uma época de. Eu comecei com 6 jogos, quero agradecer o cara que me incentivou e me empurrou pro CBI, cara. Foi o Márcio Guimarães. Ele acreditou no meu potencial, cara. Eu só tinha um tripé, um celular, uma internet ruim e um sonho. Mesmo assim, eu fui cobrindo o CBI, cara. E ali começou, então eu tenho muito que agradecer a ele, a Samanta. Márcio, pix pra... Grande Márcio, vamos lá. Pô, sem dúvida. Isso é Márcio e fera. a Samanta que foram que me deram a oportunidade. E Verdade. tá falando de quê mesmo? Suas referências. Do Ah, brasileiro. CBI, cara, eu isso. acho que o maior número de jogos que eu fiz, eu acho que foram 56 jogos, todos narrados. Nossa. Senhora. 6 por dia, eu fiz isso mesmo, 56 jogos. E no brasileiro lá de seleções, 4 jogos por dia. Foi. Mas eu acho que o recorde foi isso aí, 56 jogos seguidos. Eu lá vendo o jogo, eu falei, irmão, liga com o Marcelo tá aí, cara, faz uma entrevista com ele aí. Pô, foi gente boa pra caramba com a gente, cara, muito atencioso. Ele e o Fontenelle. O Fontenelle é um cara que é a referência, uma das referências que eu tenho na. Primeira vez, meu primeiro contato com Marcelo ele. nunca tinha tido com Cara, o cara chegou pra mim e falou que era meu fã, cara. Ali pra mim eu já ganhei toda a competição, não tinha dinheiro que ia pagar ali, entendeu? O cara chegou e falou, pô, tem a maior referência que a gente tem no cenário da base. Se Deus quiser vai voar Porque ele muito. já A gente acompanha, quer, né, no a CBI gente lá, quer né, trabalhando no no CBB, na CBB. Eu falei, irmão, pra mim não tem dinheiro que pague, né? Tem dinheiro que pague. Eu acho que a maior vitória, Daniel, foi quando um pai ligou pra mim e falou que o filho recebeu uma proposta na Europa através da minha transmissão. Ali, pra mim, qualquer dinheiro que entrasse, pra mim já não importava mais, porque a minha maior felicidade é uma mãe, é um pai que tem a deficiência, ele mora em Santa Cruz e não consegue vir por falta de condição financeira, acompanhar e agradecer a nossa transmissão. Isso pra mim já não tem dinheiro que pague, né? Mesmo sabendo que o engenheirinho ajuda, É sempre bom. ajuda, Mas nós. dinheirinho paga. É sempre bom. Mas essa mensagem aí, cara, tem pra mim até hoje que o cara me ligou tarde da noite já, falando que o filho recebeu uma proposta através dos highlights que pegou na minha transmissão, então isso aí pra mim já veio com tudo. Né? Aumentou o número de seguidores durante o brasileiro. Foram, o Brasileiro de Seleções, foram mais de 1.500 inscritos. Porque ele pegou o Brasil inteiro, Muita né? gente, Gente, o papo tá bom, mas temos que encerrar. O papo hoje é muito legal. Passa rápido mesmo. Vou passar muito rápido. Passa muito rápido. O pessoal sempre falou, não acreditava não, passa rápido. Eu não sei se o Léo tem essa mesma sensação. Todos que eu participei, ficou sempre aquele gostinho Gostinho de que era pô, mais. cara. Porque a gente está batendo papo. Parte 2, muda o E a cenário, parte 2, gente- uma praia, uma quadra, e a faz a gente parte falando pra cara, 2. você que falou que você é tímido. Irmão, aqui é só um bate-papo. Não, A gente às vezes esquece até a câmera. Esquece a câmera. Aquele cara ali, ele fica gravando eu falar merda para ele poder fazer as. Scott. Aliás, agradecer a produção, Guilherme, Diego, Matheus, Léo que não pôde estar hoje O também. cara tá de férias Sabrina. antecipado e tá aqui, ó. O cara É isso aí. Henrique que tá aqui, depois me avisar onde é que ele Henrique, fica para poder também. parar, que eu pago a porta no lugar. Recebeu o nosso kit também do seminário. Daniel, brigadão, cara. Foi um ano assim, espetacular do nosso quinto período, né? Vai ficar melhor para ano que vem. Exatamente. Cara, tudo, Esse tudo, foi o tudo. nosso último episódio gravado, mas vai entrar os melhores momentos durante nossas férias, né? Nossa pausa. E Daniel, te agradecer, cara, por a gente ter feito aí esses 19 episódios e até o ano que vem. Se Deus quiser, a gente está com vários planejamentos aí para o ano que vem. Eu costumo falar o seguinte, o Léo ele se ligou, pô, com grana tudo é mais fácil. A gente faz sem grana, irmão, no suor, na raça, no peito. E eu fico feliz pelo resultado que a gente consegue no Rio de Janeiro, pela condição que esse cara me ajuda sensacional. E aí no nosso meio, os caras acham que a gente ganha dinheiro com essa porra e pelo contrário, né? Mas Gasta mais que ganha. Não chega nem comparar. E aí, cara, a nossa ideia envolve até transmissão, envolve estatística, envolve um monte de coisa, envolve criança. Nós fizemos agora esse final de semana, se eu não me engano, foi sábado, o primeiro festival de mini, Do Berro, né? na verdade, segundo. Aham. Tá o Diogo cuidando disso. Ano que vem a gente vai fazer 5, 6 etapas, né? E a gente vai efetivar isso. A gente vai ter mais equipes no Sub-12, Sub-13 ano que vem. Acho que a GCA tá vindo aí, eu vi. Mudar
essa pirâmide aí na minha cara, esse perfil e trazer. Leozão, obrigado, irmão. Esse ano foi sensacional pra gente. Apesar de estar terminando, ainda tem muita coisa para fazer e já está planejando aí para o ano que vem. É isso que move a gente, desafio que move a gente. Isso aí. Né? Porque se fosse tudo muito fácil, eu costumo falar que se fosse tudo muito fácil, tinha um monte de gente fazendo. Verdade. E não tem, é difícil pra caramba. É difícil. É isso, obrigado. Obrigado, galera. Leozão, obrigadão aí, o idealizador do nosso projeto, né, do nosso 5º período. A gente fecha esse ano com essa entrevista aqui, esse bate-papo, né, espetacular, e ano que vem, nosso 5º período cada vez mais forte. Isso aí, agradecer a Nossa Senhora aqui por esse momento. Eu acho que a gente fechou da melhor maneira possível, né? Com boas referências aqui dentro. Porque assim, eu falo de referência dentro do esporte. Sim. Porque apesar de você não ter jogado, você é uma referência no esporte. Você, cara, tu é completo. Tu é bom jogador, tu é craque na quadra, craque na televisão. Lá no Pix. Show de Pix aqui, olhar. Show de Pix. E com tudo isso, cara, hoje eu recebendo aqui um amigo meu de infância, né? O Henrique Paulo, o guarda mais bravo do Rio de Janeiro. Né? Tá aqui com toda a equipe, com meu filho do meu lado. Eu acho que não tem o que pague esse momento aqui. A gente está junto, falando de basquete com 2 pessoas sensacionais. Meninos, parabéns pelo trabalho de vocês e continuem sendo referências que tragam mais crianças do lado do banco. Mandar um abraço pro Cláudio, cara. É isso, Cláudio. Cláudio, abração Ele do falou Papai por Noel. questão profissional, ele não pode estar aqui Sim, hoje. sim, sem problema. E é isso, Cláudio, a próxima tu vai estar por aqui, né? Trazer, hoje foram os 2 jovens, na próxima 2 experientes. Não, traz ele também, traz logo a Galera, tem que falar tudo Betinha que do quiser. É que isso aqui não pare, cara. Que a gente continue crescendo e ver vocês decolando. Acho que é a maior felicidade que a gente vai ter aqui, cara. Caio, muito obrigado. Deixa aí para quem quiser te seguir nas redes sociais, no YouTube também. Siga então o Papo de Esporte TV no YouTube, no Instagram, Papo de Esporte.tv, e o meu também, né? Claro. Caio_Apires. Segue lá, não vai. Como eu falo sempre, não morrem fazendo isso, não dói. Vai cair o dedo. Deixa o Entendeu? like. Então, Seus apoiadores, Pô, a galera aí. Meu pai, o que é o cara do projeto, então ele é o principal de tudo. Né? A gente tem também a patrocinadora também, que é a AMG, Legal. que é, os caras são fenomenais também. E também tem a patrocinadora também que é de treino, né? Que é a Márcia, que, você vê como os moleques evoluíram treinando com a Márcia. A A procura Márcia é da muito, associação, né? Da associação. Cara, né? Isso. Muito boa treinadora. né? Então procurem também, que é muito boa. E esse é o Jean, também agradecer Tamo o Daniel, Boa. o Leozão, Vocês têm que contar com a FEBED, meu irmão, vamos estar sempre juntos. Sempre Com juntos. certeza. porque aqui é para evoluir o basquete carioca e futuramente se tornar o maior do Brasil, isso sem dúvidas. E porque você tem comentado uma coisa aqui, né, que tem que ser forte para continuar. Os fortes continuam, os fracos param. E a gente Ou é então forte ficam criticando, mandando Isso, merda. no chat, ficou no chat. entendeu? Criticando. Entendeu? Quem não sabe fazer vai criticar achando que sabe, mas não sabe o que passa por trás, Mas a hora que você entra na a cadeira, dificuldade que é. Então, Não, se assim, quiser criticar, irmão, entra na fila, tem um monte. tem um monte. Jean, brigadão, cara. Deixa também suas redes sociais para quem quiser te seguir também. Cara, agradeço muito pela oportunidade de estar aqui, agradecer a Deus, agradecer a minha mãe, que é minha maior parceira, né? Todos os incentivadores, pais, amigos do canal, né? Todos os patrocinadores, exatamente. né? Mãe-trocinadores, continue investindo no filho de vocês, no sonho, torça com moderação, né? E é isso, cara. Parabéns pelo projeto de vocês. Sensacional estar aqui. Pô, eu já tô todo isso aqui, meu irmão. Ó, eu comi Pô. muito bom, tá acontecendo. Cara, Eu achei muito que era de obrigado. cenógrafo, não. Pode comer. Daniel, obrigado pela oportunidade de Ó, confiar em foram mim. 3 brasileiros. Agora no terceiro não consegui levar. Obrigado, parabéns pelo trabalho. Eu sei que é muito difícil, é árduo, muita crítica, né? Tem que saber lidar. Eu sou mais um que te critica também, quando tu marca 2 jogaços no mesmo horário, eu não consigo fazer os 2. Tô brincando. Cara demais, Leozão, muito obrigado. Né, a todo mundo que acompanha a nossa transmissão. Quem quiser me seguir é Jean Thompson TV no YouTube, no Instagram é Thompson.Jean, mas se botar Jean Thompson também já aparece. Agradecer a todo mundo que me ajuda, que incentiva com uma palavra, crítica construtiva. É isso. Obrigado. Olha, antes da gente encerrar, eu quero fazer um agradecimento especial aqui às nossas 18 entrevistas, né? Aos nossos 18 entrevistados, para vocês verem o nível que foi o nosso quinto período desse ano. Então, aqui começando com o primeiro episódio, que foi o Alan Glauco e o Michel Maluf, mandar um abraço especial a toda essa galera. No segundo, tivemos Arnaldo Moreira, a Manuela Costa e também o Thiago Gani.
né, lá do Niterói, também do Arnaldo, do Escola Passo Passo Zero. Zero. Terceiro, Sérgio Luciano, nosso diretor lá do Botafogo Mais, tem também o Cortunes do Sexta Básica. Quarto, Rafael Teixeira e Bruno Gonzalez. Quinto, Bruno Russo e Igor Menetti. Sexto, Sérgio Luciano e também o Michael Tetrich. Sétimo, Márcio Guimarães e também o Luiz Olinto. Oitavo, André Klum e Vitor Meirelles. Nono, Bernardo Reis e Bruno Peri. O 10º, Pedro Falso e Marcos Cardoso, nosso Pelé. 11º, Marcelo Cardoso e o Carlos Henrique. 12º, Eduardo Garrido e também o Domingos Borges. 13º, Jorge José, o nosso Pupa, e o Felipe Flynn. 14º episódio, nosso Flávio Serra. 15º, José Marinho, que foi citado aqui hoje também, Leonardo Rangel. 16º, Bruno Peri e Paulo Neto. 17º, Fernando Ferrão e Pietro Menezes, que foi aquele episódio que a gente fez com os familiares. 18º, que foi também super especial, nossa Magic Paula, Ana Cláudia e a Silva Cristina. E o nosso 19º hoje com Jean Thompson e também o Caio Almeida. Valeu, galera! Uma salva de palmas para Salve de palmas! vocês aí, né? Exatamente, ó. Esse episódio vai entrar hoje quinta-feira e os do recesso vão entrar os melhores momentos que você vai poder acompanhar todas essas entrevistas super especiais. Deixa o like, mande a sua mensagem, espalha para geral. O nosso querido e amado quinto período, Feliz Natal, Feliz Ano Novo e em 2026 estaremos de volta com o nosso querido e amado quinto período. Porque estamos Juntos! Valeu, galera! Valeu.